lastro probatório, ainda como advertiu o ministro Dino na sessão de hoje, ainda que seja mínimo. Mas existe esse lastro probatório que concede, que confere plausibilidade à acusação com relação especificamente ao general Paulo Sérgio. E como esta corte, tem um recente julgado do eminente ministro relator, tem um recente julgado agora em 2024, relatoria do eminente ministro Fachin, da segunda turma, mas como esta corte entende a justa causa? Nós sabemos, a gente não ignora que agora não é o momento do exame profundo, mas tem que ter elemento, ainda que mínimo tem que ter. Como esta casa entende? Começando pelo inquérito 3.719, diz este Supremo Tribunal Federal: a justa causa para ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instrui a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. E nesse inquérito mais recente, agora, ministra Carmen, do ano de 2024, em que a denúncia foi rejeitada nesta fase processual, ensina essa Suprema Corte: a proposta acusatória carece de elementos de informações sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e o indício de autoria a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal por falta de justa causa. No voto, o ministro Fachin diz brilhantemente, aspas, de fato, a versão ministerial conflita, e aqui é um ponto importante que casa com o presente caso e casa com a situação específica do general Paulo Sérgio. Diz o ministro Fachin, aspas, a versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores, além de se valer de pressupostos genéricos para comatar as lacunas verificadas na investigação. Então, a controvérsia é muito simples, eminente ministro Fux. Tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio, ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação ou colaboração premiada? Essa é a pergunta que coloco para a deliberação deste nobre e distinto colegiado. Para tanto, eminente ministra Carmen, tem um atrevimento, ministro Dino, de convidar para examinar o que diz a prova dos autos. Qual é o principal elemento utilizado para o oferecimento da denúncia? Qual é o principal elemento? O mais badalado constante dos autos? Delação de Mauro Cid, delação do coronel Cid, colaboração do coronel Cid. E o que ela diz, eminente ministro Dino, com relação ao general Paulo Sérgio? Peço licença para fazer a leitura. Aspas. Nesse sentido, indagado sobre os elementos que têm conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que essas pessoas que visitavam o então presidente formavam 3 grupos distintos. E continua mais à frente, que esses grupos aconselhavam mais à frente. Que outro grupo? Entendiam, esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Que esse grupo era, ministro Fux, que esse grupo era totalmente contra isso. Que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa. Que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. A delação do coronel Cid vale ou não vale? Ou só vale para receber a denúncia? Ou só vale para acusação? E quando ele diz aqui expressamente que o general Paulo Sérgio fazia parte de um grupo que aconselhava o presidente de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que temia que um grupo radical levasse o presidente a assinar expressões do colaborador, uma doideira. Vamos fazer vista grossa? Não vale? Poderia até se dizer, mas quando foi complementar sua colaboração, sua delação, em 21 de novembro de 24, o coronel Cid diz:
Aí, nessas discussões com o general Braga Neto, então coloca outro general como ministro da Defesa. Tinham essas discussões. E tem uma mensagem constante do relatório da Polícia Federal, do general Mário, e olha, eminente ministro Dino, ministro Fux, olha o que o general Mário diz, conversando com alguém, possivelmente com o nome Caveira, aspas, cara, eu estava pensando aqui, sugeri o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD, o ministro da Defesa. Segundo a lógica e a narrativa constante da denúncia, após uma eventual assinatura de decreto, seria instalado um gabinete de crise. E tinha estrutura, ministro Fux, tinha estrutura desse gabinete de crise, eminente ministra Carmen, a estrutura organizacional. O general Paulo Sérgio fazia parte dessa estrutura organizacional? Não. Não. Então, como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada? Se ele era totalmente contra golpe de Estado? Se ele temia que uma doideira fosse assinada? Se ele não integrava o gabinete de gestão de crise? Se tinham pessoas querendo tirar ele do cargo, tirar o general Freire Gomes como comandante do Exército e retirar o general Paulo Sérgio como ministro da Defesa. Com as mais respeitosas vênias, a história não fecha. Por isso que a gente fica numa situação, é porque a prova dos autos, ministro Fux, ela é contundente em demonstrar a inocência do general Paulo Sérgio. A defesa não poderia ficar calada. A defesa não poderia fingir que não viu o que consta da delação do Cid. É prova da inocência. Não é a situação de uma falta de elementos, é mais grave do que isso. É prova da inocência. E com as mais respeitosas vênias, ninguém discute aqui o brilhantismo, o professor Paulo Gonet é um exímio jurista, nada pessoal, no campo da institucionalidade, todos no mundo do direito reverenciam o professor Gonet, mas com as mais respeitosas vênias, a questão da reunião do dia 14 de dezembro, que foi colocada aqui também na sustentação oral da acusação pública, foi dito que houve o ministro da Defesa fez uma reunião no dia 14 de dezembro para pressionar os comandantes das forças. Com as mais respeitosas vênias, é uma ilação. O que disse o comandante da força, o general Freire Gomes? Peço licença para ler o que disse o general Freire Gomes. Vamos lá. Depoimento dele prestado à Polícia Federal. Aspas. Que a reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa. Que na reunião, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar os comandantes. Esse que eu estou lendo do Batista Júnior. Pedi para ler por lealdade a Vossas Excelências a do Freire Gomes. Aspas, mais uma vez. Indagado como se deu a apresentação feita pelo então ministro Paulo Sérgio aos comandantes das forças e qual era o teor da minuta por ele apresentado, respondeu que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto, que era mais abrangente que a apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que da mesma forma decretava o estado de defesa. E mais para frente, que da mesma forma o depoente, o brigadeiro Batista Júnior, como comandante, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta do decreto. Que acredita que, da mesma forma, o almirante Garnier não se manifestou sobre o conteúdo. Atenção agora, ministro Fux. Me perdoe, ministro Dino. Esse aqui é o ponto fulcral. Que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Mais uma vez, que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Então, como afirmar, ministra Carmen, que o ministro da Defesa teria pressionado o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea? Se eles dizem, o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, disse que o general Paulo Sérgio ficou calado. Se o próprio general Freire Gomes, tinham 4 pessoas naquela reunião, 2 delas falaram que o ministro da Defesa não questionou. E aí um detalhe. Então, pressionar, com as mais respeitosas vênias, não é uma verdade, é uma distorção, é uma ilação. E aqui um detalhe muito importante, uma nuance, eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, o general Paulo Sérgio era ministro da Defesa. Como nós sabemos, ministro Cristiano Zanin, o país estava polarizado, era carta, era grupo de WhatsApp. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de evitar uma ruptura, de manter a unidade das Forças Armadas.
Os comandantes de forças tinham que ter conhecimento, eventualmente, se existia, segundo a denúncia, existia uma minuta, os comandantes de força tinham que ter conhecimento. E ele não pressionou, isso é inequívoco. Fez a reunião, sondou e pronto. Então, com as mais respeitosas vênias, não existem elementos sólidos com relação ao general Paulo Sérgio, e como este Supremo Tribunal Federal já decidiu, eminente ministro Zanin, a denúncia, a narrativa constante da acusação colide com a própria delação premiada e com os demais elementos de prova, que são contundentes. Me perdoe, eminente presidente, mas também aprendi com o ministro Dino, é a contundência dos justos. É a contundência dos justos. E caminhando para o final, ninguém sabe melhor do que Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, que a advocacia é luta e esperança. Luta pelo direito e esperança que o direito triunfe. Couturi nos exortava a ter fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, ter fé na justiça como destino natural do direito. Porém, para além de ter fé na justiça, para além de ter fé no direito, eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra Carmen, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E que na tarde desta terça e quarta-feira triunfe o direito e a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio seja rejeitada. Me perdoem qualquer excesso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Andrew Fernandes Farias e concedo a palavra ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará a sustentação oral pelo denunciado Walter Souza Braga Neto. Doutor José Luiz, seja bem-vindo. Falará pelo prazo de 15 minutos, prazo regimental. Eminente ministro presidente Cristiano Zanin, eminente ministra Carmen Lúcia, decana dessa colenda primeira turma, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Luiz Fux, eminente ministro Flávio Dino, doutor Paulo Gonet, eminente procurador da República, eu gostaria aqui de registrar o profundo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela instituição que o senhor representa. Eminentes advogados que divido a tribuna da defesa, senhoras e senhores, serventuário da Justiça. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro é que é sempre uma honra e um privilégio usar a tribuna da defesa no Supremo Tribunal Federal. Eu advogo há 35 anos. E quero dizer a Vossa Excelência que toda vez que entro nesta casa, toda vez que vou ao gabinete de Vossa Excelência entregar os memoriais, é motivo de emoção. Eu fico nervoso. As mãos ficam frias, ministro Flávio Dino. E essas sensações têm uma explicação clara. É reverência, é respeito a Vossa Excelência. E o segundo registro que eu gostaria de fazer, eminente ministra Carmen Lúcia, é que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos, feitos contra essa corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer a Vossa Excelência, eminente ministro Zanin, que eu vi na televisão assustado os atos de 8 de janeiro de 2023. E qualquer advogado e qualquer cidadão precisa deixar claro isso quando tiver a oportunidade de falar, principalmente nesta casa. Eu registro aqui, em nome desta defesa, a solidariedade de acordo, a solidariedade a todos os ministros dessa corte, especialmente ao eminente relator, porque eu tenho longo respeito. Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto, um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez, não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada.
Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia. Mas caso ela seja recebida hoje, nesta tarde, a defesa não tem dúvida que durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com as testemunhas de defesa e com os esclarecimentos de Braga Neto, porque, eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, num caso dessa magnitude, a polícia não quis ouvir o general Braga Neto, que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Neto? Não me parece razoável isso. Não me parece razoável. Parece que a polícia já tinha uma narrativa e pronto. Para que ouvir a defesa? Para que ouvir o general Braga Neto? E eu quero dizer a Vossa Excelência, corroborando até o que o meu querido amigo Celso Vilardi falou, a defesa não está na mesma situação que a acusação. A defesa está com os olhos cobertos. A defesa está com a sua atuação cerceada, ministro, me disse falando de ele. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. Não foi. Isso precisa ser dito da tribuna. A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, eminente ministra Carmen Lúcia, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2.000 gigabytes de documentos. Nós estamos falando, quando foi oferecida a denúncia, de 15 procedimentos relacionados com a peça exordial. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. A Operação Tempos Evitados não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. A Constituição diz isso. E uma última questão do cerceamento da defesa, que nós mencionamos na nossa peça, é nós pedimos acesso integral ao procedimento da colaboração premiada na Procuradoria-Geral da República. O eminente relator entendeu que não era o caso de nós termos acesso, nós divergimos desse entendimento, respeitamos, mas divergimos, entendemos que a defesa tem que ter acesso a tudo. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Evidentemente que é por isso que o eminente advogado que usou a tribuna aqui para fazer a sua defesa não se alongou. Essa delação não fica em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Ela tem que ser anulada por 4 motivos. O primeiro, que é um acordo celebrado entre polícia e colaborador, sem anuência do Ministério Público. Sem anuência do Ministério Público. Então, o PGF foi contrário à celebração desse acordo. Mas o eminente relator entendeu que era caso, sim, de homologar este acordo. Há um julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal que pontua a relevância, a importância da anuência do Ministério Público no acordo de colaboração premiada
Posso continuar? Pois não, doutor José Luiz. Celebrado entre a Polícia Judiciária e o colaborador. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, presidente Zanin, é a voluntariedade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Ele mentiu. Ele foi induzido pela Polícia Federal. O eminente relator designa uma audiência e designa um magistrado, um juiz instrutor para presidir essa audiência. E nesta audiência, ministro Flávio Dino, ele ratifica que foi coagido. E num ponto exatamente que atinge o nosso cliente, o general Braga Neto. Olha o que diz o senhor colaborador quando inquirido pelo juiz instrutor. Por exemplo, eu não vou lembrar de tudo, mas, por exemplo, ele disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? O fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Mauro Cid, ele prossegue nesse relato, dizendo que os policiais falavam para ele. Aí não, mas não pode ser só isso. Pô, mas peraí, não é possível que um general... E concluiu, ministro Flávio Dino. Então, eles tinham uma outra linha argumentativa, né? Do que eles estavam investigando. E a linha que eu estava trazendo na minha versão dos fatos era outra. PET 11767. Ou seja, a Polícia Federal queria que ele incriminasse quem? O meu cliente. Quem diz isso? O colaborador. Cadê a voluntariedade? Ao término dessa audiência, foi decretada de ofício a prisão do colaborador. Terceiro motivo, é mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino, que é simples, ministro Fux, é o financiamento do plano. Quer dizer que ele presta 9 depoimentos, esquece de falar um detalhe que me parece que é fundamental, que é a entrega do dinheiro, ministra Carmen Lúcia. E ele esqueceu de falar. Por que ele esqueceu? Porque ele é mentiroso. Ele mente. Ele joga isso na reputação de um homem de 42 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro com uma tranquilidade. Portanto, esse é o terceiro fundamento que a defesa de fato colocou nas suas razões e no seu memorial para que seja anulada essa colaboração. E o quarto e último fundamento, com a máxima vênia ao eminente relator, que sempre vou render minhas homenagens a ele, é a participação de Sua Excelência na audiência com o Mauro Cid. A defesa entende que cabe ao Poder Judiciário, nessa questão, apenas analisar a regularidade e a voluntariedade, entende a defesa que não é o caso do Poder Judiciário ter uma manifestação mais efetiva. Presidente Zanin, registro aqui que é sempre uma honra estar com Vossa Excelência, reencontrá-lo agora, sentado no Supremo Tribunal Federal e presidindo esta colenda turma. Vossa Excelência sabe o respeito e a admiração que tenho pelo senhor. A defesa pede que seja reconhecida a nulidade do feito a partir do momento da nossa intimação pelo cerceamento de defesa, porque a defesa não teve a chance de ter o acesso ao material bruto, ela não teve a chance de apresentar os seus melhores momentos, como teve a acusação com a anuência do Ministério Público. A defesa pede, num segundo momento, a rejeição da peça exordial, porque ela é baseada, sim, no acordo de colaboração premiada viciado, com todas as questões que eu coloquei aqui, um acordo de colaboração premiada com o máximo respeito, eminente ministra Carmen Lúcia, mentiroso. E o último fundamento da rejeição é porque não há, na peça exordial, uma única conduta descrita
pelo Ministério Público. E, repito, não há, porque o general Braga Neto não praticou qualquer conduta criminosa. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar desta tribuna, renovando a Vossa Excelência, a todos os ministros integrantes dessa colenda da primeira turma, e da eminente ministra Carmen Lúcia, porque eu tenho profundo respeito e carinho. Mais uma vez, presidente, muito, muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima e, diante da metodologia de trabalho que definimos, após a apresentação do relatório pelo eminente relator e da realização das sustentações orais pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas técnicas dos denunciados, chegamos ao final da primeira sessão extraordinária da primeira turma. A partir das 14 horas, teremos a sessão ordinária com o início da apreciação da denúncia pelos ministros desta primeira turma, de modo que proclamo o resultado parcial. Após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, a realização de sustentação oral pelo Dr. Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, a turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, neste momento processual. Prosseguindo, após a realização das sustentações orais pelo Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado denunciado Alexandre Ramage, pelo Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, advogado denunciado Almir Garnier Santos, pelo Dr. Elmar Roberto Novak, advogado do denunciado Anderson Gustavo Torres, pelo Dr. Matheus Maier Milanês, advogado do denunciado Augusto Heleno Ribeiro, pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, pelo advogado Mauro Roberto Bittencourt, advogado do acusado Mauro César Barbosa Cid, pelo Dr. Andrew Fernandes Faria, pelo acusado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e pelo Dr. José Luiz Mendes de Oliveira Lima, pelo acusado Walter Souza Braga Neto. O julgamento foi suspenso. Fica, então, encerrada essa sessão. 14 horas, teremos a sessão ordinária. A primeira sessão extraordinária da primeira turma termina aqui. À tarde, a gente retoma a transmissão ao vivo da primeira turma do